Boa noite a todos. Estamos aqui hoje na live pela canal do PT e hoje o nosso tema é educação. Tenho aqui hoje uma convidada, a Rosália Ferreira de Moraes, a analista pedagógica da Superintendência Regional de Itajubá, né, uma companheira que está comigo faz tempo aí que a gente trabalha juntas. E eu a convidei para falar um pouco do cenário, né, do novo cenário da educação de Minas, até mesmo do Brasil, e para nos contar sobre as experiências que ela teve aí durante essa jornada, né, com a educação, que algumas partes eu participei, muitas coisas é só dos analistas, mas a Cleusa é um grande suporte, assim como as outras colegas, né, lá na superintendência, um grande suporte para nós, professores e especialistas, né. Eu fui professora 18 anos de arte, agora sou especialista de educação básica, que não deixa de ser a supervisão antiga, né, que era orientação e supervisão separados. Agora juntaram os dois e é chamado de especialista. Então, nós também somos responsáveis pelo lado pedagógico nas escolas. E é a Cleusa, as analistas, a Elisa, a Cecília, a Ana Maria, né, e tantas outras analistas, elas são o nosso suporte na Superintendência Regional. Então, eu convido a Cleusa para falar com a gente e contar um pouco aí da sua história e da sua visão da educação contemporânea, né? Como evoluiu, como estamos agora, como era antes, o que está de bom, o que está de ruim, o que foi positivo, o que deveria ficar, e o que foi também implementada agora e que está ajudando muito essa nova geração no aprendizado. Estou vendo aí a Kelly, né? Boa noite, Kelly. Gabi, Gabriela, boa noite a vocês. Estamos aqui convidando a Cleusa, né? Demora um pouquinho para ela visualizar lá, mas já fizemos um teste, já ela está aqui. Benedito, Luísa Valim, já solicitei. Ela solicitou. Aceita. Vamos ver. Mas eu aceitei. Oi, Elisete, boa noite. Boa noite, Cleusa. Boa noite. Bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você e com os seus seguidores, né? Boa noite a todos que estão aí seguindo a live, que ainda sonham, né, com uma educação cada vez melhor. Nossa educação, ela tem algumas coisas para melhorar, mas também nós temos muitas coisas boas, né? Não é só apontar o ponto negativo, nós temos coisas boas, nós temos pontos de melhoria, assim como em todos os, né, em todos os lugares existem fragilidades e pontos fortes, né? Então, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a nossa educação contemporânea, a qual eu sou apaixonada. Cleusa realmente é uma profissional, né, afinadíssima, competente e um grande ser humano, né? Isso na educação faz toda a diferença. Cleusa, fala aí um pouco né, da sua formação e da sua jornada na superintendência. Tá. Então, pessoal, vou contar um pouquinho a minha biografia para vocês. Eu sou professora nata, porque eu nasci para isso.
Eu já dava aula desde que nasci. Eu era criancinha e escrevia pelas paredes, né, e reunia as colegas. Então, eu acho que eu nasci com isso, né, o dom de passar para os outros os ensinamentos. E aí eu me lembro quando eu tinha 6 anos, eu ganhei um irmão, que é meu irmão caçula. E a minha mãe me levou para a escola com ela, que minha mãe não era alfabetizada. Ela, aí tinha um Mobral, né, uma coisa antiga aí de movimento de alfabetização. Aí minha mãe levava eu para a escola com ela para eu não pegar o neném e não derrubá-lo, né? Então eu ia com ela para a escola. Eu já tinha muito gosto pela escola, acabei tomando mais gosto ainda. Então, as professoras, elas pediam para ajudar a rodar no mimeógrafo, aquele negócio chegando alto, e aquilo para mim era maravilhoso, porque eu me sentia útil com isso, né? Eu estava fazendo aquilo que eu gosto. E a minha mãe, ela foi uma grande incentivadora minha, porque sabe aquela mãe que acredita, é o que às vezes falta hoje, aquela família que te põe para frente, e que quando você quer, eu penso em cair, a sua família fala, não, vai para frente, que você consegue, você é capaz. E a minha mãe, ela era assim, ela acreditava muito no potencial nosso, e ela incentivava. Então, eu estudei, eu fiz até um nível superior de graduação, enquanto eu tinha minha mãe viva. Mas depois minha mãe foi, e eu acredito que em algum lugar ela está e vendo, né, que eu estou realizando um sonho para ela. Porque eu fiz o mestrado depois que minha mãe faleceu, fiz 7 pós-graduações e estou quase concluindo meu doutorado. Mas esse é um presente para minha mãe, isso aí não vai fazer parte da minha carreira. É legal, porque a gente acaba tendo mais conhecimento, e o conhecimento, gente, ele é muito vasto. Quanto mais você estuda, fala, puxa vida, eu sei muito pouco, né? Tem muita coisa a descobrir ainda. Então, eu estou aí no final do meu doutorado, estou na fase de pesquisa, já terminei a docência, mas assim, não estou me colocando como nem mais e nem menos que ninguém, apenas como uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. Então, quanto mais eu estudar, mais eu vou querer estudar e vou querer fazer mais, porque isso ajuda não só a mim, mas para eu poder ajudar o outro. E um dos meus legados é não negar informação para ninguém, não deixar ninguém sem informação, perder oportunidades por conta disso. Então, com isso, eu contei para vocês a minha história acadêmica, mas agora eu vou contar para vocês a minha história profissional. Então, eu tive 34 anos em uma sala de aula. Na verdade, 4 anos eu fiquei na direção de escola, que foi o final da minha carreira, né? Mas no início eu fiquei 30 anos, né, na sala de aula. 16 desses 30 anos eu estive numa escola de educação especial, e foi lá que eu fui diretora. E quando eu passei no concurso na superintendência, fui para a superintendência e mudei para uma outra escola que funcionava no noturno. Eu concluí essa carreira em 2015, e assim, é que nem eu falo para os meus colegas, a gente tem que entrar pela porta da frente e sair pela da frente. Então, eu penso que a última aula que eu dei foi muito melhor do que a primeira, né? Que a gente não pode chegar ao final e falar, agora eu vou fazer de qualquer jeito que eu vou me aposentar. Como eu faço até hoje, gente, eu sou analista, aí eu entrei na superintendência como analista pedagógica, que é o que eu gosto de fazer. Eu já tive a oportunidade de fazer concurso para inspeção escolar, mas eu gosto de lei, mas eu gosto de lei para mim, eu não gosto de fiscalizar se a lei está sendo cumprida, eu gosto de ir lá na escola, levar ideias e pôr as pessoas mesmo para fazer a aprendizagem acontecer, é isso que eu gosto. Então, eu sou analista de coração. Então, estou lá na superintendência, prestes a aposentar também, né? Daqui 3 anos eu já posso me aposentar, mas eu faço aquilo que eu gosto, tá? Então, pessoal, a minha trajetória é essa. E eu preciso contar para vocês que eu sou muito positiva, porque eu li um livro do Nuno Cobra, que foi o treinador do Ayrton Senna, treinou Ayrton Senna para ser um sucesso, e foi. E nesse livro diz que o nosso cérebro, ele não aceita a palavra não. Então, se você não quiser uma coisa, você fala o contrário dela. Por exemplo, eu não quero ficar doente. Seu cérebro não vai registrar o não e vai dizer que você quer ficar doente. Então,
eu quero ser saudável. Pronto, você mudou, disse a mesma coisa, mas de uma forma que o seu cérebro aceita, né? Então, essa positividade me fez chegar até onde eu cheguei, porque eu acredito sempre, por exemplo, quando eu fui fazer o concurso para a superintendência, tinham 2 vagas, e tinha mais de 100 inscritos, então deu 59 por vaga. Mas eu não me intimidei com isso, porque eu precisava só de uma vaga. Se tivesse só uma, eu faria também. Então é assim que a gente precisa pensar. Eu não preciso de mais de uma vaga. O concurso está aí. Vocês precisam, cada um, de uma só, né? Lutem por ela, porque é o que vai levar vocês à concretização dos sonhos, tá? Então, a minha história é essa, gente. Eu também trabalhei, eu estou aí com o Edgard, que foi meu aluno na pedagogia, né, Edgard, lá em São Lourenço. Eu fui professora da Faculdade de São Lourenço até 2021, onde depois eu me afastei por outros motivos, né, de trabalho mesmo. E estou aí, gente. Eu estou trabalhando na superintendência, eu sou ponto focal do ensino médio tempo integral, também sou ponto focal da educação profissional, do novo ensino médio, e estou fazendo o meu melhor. Bom, É isso, Elisete. bom, meu Deus. Então, gente, eu vou perdendo um pouco para o pessoal aqui que vai entrando, mas, né, tem muita gente já assistindo. Muito obrigada. A Camila Goretti, que é a minha colega lá, especialista, né? Tiago, o Igor Martins, a Kelly, que eu já falei, o Júnior. Gente, muito obrigada aí pela participação. Então, Cleus, agora nós vamos a uma pergunta assim, né? Como você já passou por um bom tempo de vários governos, vários projetos, né? Eu queria saber assim, o que ficou de bom, o que deveria ter continuado, o que está bom agora, que eu também passei, né? Nós passamos pela municipalização, nós passamos estamos no novo ensino médio, teve o projeto PEAS e tantos outros, né? Que você participou, eu também participei. E assim, a gente sabe que nos países evoluídos, né? Nos países da Europa, um projeto de educação dura de 10 a 12 anos para você ter uma noção do seu resultado. Aqui, como muda muito mais rápido de governo, às vezes os projetos estão dando certo e são interrompidos. Então, eu queria assim, o que você acha que falta para a gente realmente pegar aquele rumo e dizer, não, vamos testar isso até o final, e quais são aqueles que você acha que foram muito bons antes? Tá, Elisete, eu vou só ressaltar que eu estou vendo aqui um ex-aluno que é o Edgard Salles, né? E ele está aí, ó, presente na nossa live. Obrigada da sua presença, viu, Edgard? Eu não estou vendo tá seguindo a professora, ó, que bacana. Bem, Elisete, o que eu penso é que a questão a questão política, ela está intrínseca na educação. Mas a politicagem, ela atrapalha muito, porque na minha concepção, o que entra não precisa romper com o que está acontecendo. Ele pode dar continuidade, né? Mas por vaidade política, a maioria deles não fazem. E às vezes faz um outro projeto muito parecido até, e não consegue tanto êxito, porque começa tudo do nada. Então, essa ruptura, ela atrapalha demais a educação. Aquilo que podia ter continuidade e ter aprofundamento, acaba se perdendo. Como você citou, nós tínhamos aí o PEAS, né, que era o Programa de Educação Afetiva e Sexual, que foi implantado nas escolas com muito sucesso, né, e às vezes as pessoas têm essa concepção de que o PEAS ia ensinar a pessoa a ser homem ou ser mulher, não era isso. O projeto é um programa, se tornou um programa de governo, porque ele não ensinava isso, mas ele ensinava você a lidar com a sua afetividade, com a sua sexualidade.
Isso é necessário, gente. O ser humano, ele precisa saber lidar consigo, não é? Então, muitas das questões de conflitos que estão surgindo na escola se devem às questões das competências socioemocionais que não estão sendo trabalhadas. E que esse projeto, ele trabalhava muito bem, né? Eu vou citar para vocês, por exemplo, o PIP. O PIP foi um plano de intervenção pedagógica. A princípio, o desenho dessa política foi muito bacana, né? Pegar um professor de cada área, esse professor treinar os seus pares daquele componente. Só que depois, na implantação, ele se perdeu. Porque o professor que era de matemática, que era de língua portuguesa, passou a atuar como um analista. E nem sempre esse professor tinha os conhecimentos metodológicos, não é, Elisete, que são conhecimentos específicos da pedagogia e que eles não tinham, e nem eram obrigados, porque a formação não era essa, acabaram tendo que fazer um trabalho que não era da competência deles. Então, o desenho foi bom, mas a implantação foi errônea. Mas eu preciso dizer que nesse tempo tinha uma equipe assim, muito visionária. Eu acho que eles implantaram muitos projetos bacanas, muitos mesmo. E ainda eles colocaram metas para as escolas. Eu sou muito a favor de meta. Eu acho que se você sabe onde quer chegar, e de que forma quer chegar, você acaba perseguindo um objetivo, porque se a gente não tiver igual a Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde quer ir, qualquer coisa serve. Então eu vejo muito, né, Elisete, na educação isso, as pessoas estão muito sem foco. Não é que nós temos docentes ruins, não, nós temos até corpo docente muito bom, que apesar do sistema, estão fazendo o seu melhor, não é? Mas às vezes falta, não estou dizendo de estrutura física não, porque as escolas hoje estão superlotadas até. Tem até coisa sobrando. E eu também não sou a favor disso. Eu acho que é na medida certa. É estrutura física adequada, não exagerada, valorização do profissional e investimento na carreira e formação. Que também não basta uma formação inicial. A formação inicial, ela é o pontapé para você ingressar aí no serviço público. Tem ex-aluno aqui meu que não me deixa mentir. Eu falava para eles, vocês estão aprendendo aqui a teoria, mas vocês vão aplicar lá quando estiverem atuando. E quando você está atuando, você também não pode ser esquecido. Ah, pronto, entrei e acabou. Tem muitas pessoas que me perguntam, Cleusa, mas tem um treinamento depois que a gente passa no concurso ou assume? Falo, não tem nada, vocês entram com a cara e a coragem, chega lá e faz, né? Mas eu acho que deveria ter sim. Eu acho que você entra numa escola e não tem que entrar assim, pronto. Ah, estou ali na escola, agora eu tenho que descobrir o meu caminho. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que as escolas, elas deveriam partir desde de receber esse profissional, fazê-lo conhecer, como fazem nas empresas, faz uma integração, mostra para ele onde ficam as salas, quais são os alunos, qual que é a concepção daquela escola, não é? Às vezes a pessoa entra e nem sabe quais são a linha pedagógica, a abordagem que vai seguir aquela escola. E depois é cobrado disso. Então, acho que a gente só pode ser cobrado daquilo que nos é dito, né? Então, Cleusa, você vai ter que seguir aqui uma linha tradicional. Ah, tá bom, então eu vou seguir uma linha tradicional. Posso concordar ou não, mas vou seguir. Porque não sei se é do conhecimento de todos, mas nós temos o decreto 46.644, que é o Código de Ética e Conduta do Agente Público. O que é um agente público? Todas as pessoas que trabalham no serviço público, remuneradas ou não, até um voluntário precisa seguir esse código. Na verdade, gente, a gente vê que nem todos seguem. Por exemplo, a gente vê muito professor que falta, não justifica. Isso é correto diante do Código de Ética? Não, porque um dos princípios desse Código de Ética e Conduta é a assiduidade, a pontualidade,
às vezes não trata bem o seu cliente. O meu cliente é quem? O especialista da escola. Eu te tratei mal algum dia, Elisete? A gente tem que tratar bem. Então, o outro princípio é a cortesia, é você, né, agir de boa fé. Ah, não, eu vou lá, vou armar uma cilada para o supervisor. Não, gente, nós somos colegas de trabalho, trabalhamos em instituições diferentes, então nós temos que dar as mãos, porque a educação é uma só. Né? Então, tanto a Elisete, enquanto especialista, e o Felipe, que está aqui colocando, que é fã do meu trabalho, obrigada, viu, Felipe? E outros que estão, inclusive o Edgard, né, que estão atuando aí como especialistas, tanto especialista como analista, o foco é o mesmo. Qual que é o foco nosso? A aprendizagem do estudante. Então, se esse é o foco, nós não temos que disputar espaço, nós temos que nos unir, né, em prol disso. Bem, e aí, por que eu dei essa volta toda? Porque eu estou sentindo, atualmente, que depois da pandemia, a Secretaria de Estado de Educação, ela ficou muito apavorada com os impactos da pandemia, porque a gente sabe que teve aí um prejuízo. Isso aí é fato, né? Tendo esse prejuízo, parece que se perderam um pouco, quiseram fazer tanto projeto que fica tumultuado. Eu sou muito mais a favor de menos coisas bem feitas do que muitas coisas sem condições de fazer bem feitas, né? Exato. Então, se eu tenho um projeto e eu consigo fazer um aprofundamento, é melhor do que eu ter 10 projetos e não aprofundar em nada. Eu costumo dizer, o pessoal diz assim, o jovem de hoje, ele é super conectado. Com certeza, ele é mesmo, ele está ali no telefone, ele está vendo a televisão, ele está no computador, ele também está com um livro na frente, se a mãe falar dele, ele ouve, então ele está conectado, mas ele não está focado em nada, entende? Então não adianta estar conectado, mas ao mesmo tempo você não ter atenção em nada, não ter foco. Então esse eu acho que é o gargalo que a gente está vivendo. O gargalo da educação é a gente conseguir um estudante que tenha uma atenção focada, porque ele está numa atenção difusa. É pensar em tudo, mas não focar em nada, né? E esse estudante, gente, quando ele está com toda essa parafernália aí de que o mundo está oferecendo, o mundo atual, e eu não sou contra, não, eu sou muito a favor da evolução, tá? Não sou aquelas pessoas retrógradas, não pode nem entrar com o celular, tem que recolher na caixinha, não, de jeito nenhum. Só que eu sou muito a favor também de que a gente precisa pensar em estratégias que a gente consiga lidar com esse mundo estimulante que está aí fora. E aí eu ainda costumo dizer aos meus colegas que como que você, com uma aula de 50 minutos, vai concorrer com um TikTok de 1 minuto. Né? Então, essa questão tecnológica, ela invadiu as nossas escolas e nós não estamos sabendo lidar com ela. Né? Talvez nós tivéssemos que nos valer dela para trabalhar em sala de aula. Né? Quando eu vou à escola, às vezes eu falo para eles, gente, aproveita, tem isso, a ferramenta está aí, aproveita os representantes de turma, faça um acolhimento diário com um videozinho do TikTok. Eu vejo, gente, muita porcaria no TikTok, mas eu vejo muita coisa boa também. Até para a gente criticar, a gente precisa ver, né? Então eu acho que, né, Elisete, eu falo demais, né? Daqui a pouco eu deixo você falar. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que, assim, essa tecnologia, ela tem que ser usada ao nosso favor. E nós não podemos também continuar da mesma forma que fizemos há muito tempo. Gente, quando eu comecei a trabalhar, que foi em 1985, faz tempo, eu dava aula de uma forma que hoje não cabe no sistema. Não cabe eu dar uma aula expositiva por 50 minutos, que nem eu disse para vocês, o menino aprende em 1 minuto. E é comprovado cientificamente que a nossa atenção, ela dura no máximo 8 minutos. Por isso, a homilia da igreja não pode passar de 8 minutos, vocês sabiam disso, né? Então, a gente precisa trocar de atividade
pelo menos a cada 8 minutos. Aí a gente pega uma aula que dura 50 minutos na mesma estratégia. Gente, o aluno não vai conseguir. Então, eu dou lá uma atividade, daqui a pouco eu mudo para um trabalho em grupo, eu já faço uma roda de conversa, a aula fica dinâmica, movimentada, e o estudante consegue estar ali, naquele mundo que é o mundo dele, né? Que é o mundo focado, porque nós temos que alternar essas atenções difusa e focada. Então, eu estou focada, daqui a pouco eu perdi um pouquinho da atenção, vamos mudar de estratégia, vamos para uma outra atividade, talvez a gente vá para o pátio da escola. Esse estudante, ele tem uma relaxada aí, dá uma difundida aí na atenção e volta a focar de novo. Então, eu acho que esse é o pulo do gato. É nós não prepararmos apenas um tipo de atividade. Eu não sei se é do conhecimento de todos que nós temos estilos cognitivos diferenciados. Então, nós temos aí o Kohlberg, ele transpôs esse estudo da psicologia para a educação e acrescentou lá, né, do Gardner, a questão das inteligências múltiplas, mas ele veio com os estilos cognitivos. Então, nós temos estilo verbal, visual, certo? O estudante que é verbal, ele está ouvindo bem. Se eu estou numa aula expositiva, nossa, a atenção dele está ótima. O que é visual, se eu não tiver nada para ele ver, eu não vou perder a atenção dele. Então, por que quando a gente vai fazer uma palestra, a gente usa da nossa fala, mas também nós usamos dos slides, né? E os slides são atrativos, coloridos, porque a gente tem que prender a atenção tanto do visual quanto do verbal. Mas nós ainda temos o sensorial, aquele que precisa experimentar, que precisa pôr a mão na massa, né? Então, se a gente não tiver conhecimento, a gente vai continuar nesse atoleiro aí de falar, o meu aluno não aprende, o meu aluno não quer nada, ele quer sim, tá, gente? Então, eu vou falar para você que quer, porque ele está tentando aprender tudo. Eu não estou culpando o professor, mas eu sou muito defensor de que a gente tem que estudar muito. O professor tem que ser, assim, um constante pesquisador, né? Zé, te falei demais, mas eu preciso responder. Não, mas está ótimo, é isso mesmo. Inclusive, essa parte do professor já fazia, né, já estava aqui para as perguntas, exatamente da formação, da formação continuada, do interesse do professor de evoluir, né? E como você falou de PEAS, eu lembrei de um vídeo do PEAS que é exatamente o que você falou, que o diretor chega na sala, aí a professora está dando a tabuada, né? 2 vezes 2, 4, todo mundo respondendo. Acha lindo, acha lindo. É. Aí ele chega e fala, vamos ter uma surpresa, uma nova tecnologia. Aí vem o data show, né? E aí ela abaixa a tabuada e continua. 2 vezes 2, quer dizer, a tecnologia para ela nada adiantou. Porque se você não evolui a cabeça, a visão, né? Tecnologia fica inútil. Exatamente. Só falar uma coisa aqui. Aí você vai acabar só mudando o suporte textual, mas fazendo a mesma coisa. Olha aqui, ó, Elisete, eu só quero agradecer aqui a Cíntia, que é lá de Taubaté, a Luzia Célia, que é nossa colega aí, agradecer as palavras carinhosas do Felipe. Felipe, eu também sou sua admiradora, você sabe disso, né? E aí, a Helene também, né, lá de Conceição das Pedras. Eu tô olhando aqui as pessoas que eu conheço e que estão entrando aí, gente. Muito obrigada se eu deixei de falar alguém, mas muito obrigada. Aí tem uma aqui, a Gabi, que está falando a questão da formação continuada. Olha, Elisete, eu acho que o que mais está faltando é essa questão da formação continuada. Não dá para dizer para o professor, você precisa fazer isso, mas eu preciso ensinar como faz. E uma coisa que eu consigo fazer bem é dar exemplo ao invés de fala. Eu vou na escola
nas minhas escolas, do meu setor de trabalho, que eu tenho 7, tá, gente? Além de mais 7 projetos eu tenho. Mas eu amo minhas escolas, meus projetos também. Então, eu vou na escola e falo para o especialista, olha, o professor, ele precisa mudar de metodologia, ele precisa fazer uma sala de aula invertida, ele precisa usar metodologias ativas, ele precisa usar a gamificação, né? Ele precisa usar a tecnologia, mas faça para ele ver. Porque não adianta eu falar o que ele precisa fazer se eu não faço. Então, você, enquanto especialista, procura também fazer um módulo mais dinâmico, mais diversificado, né? Coloque tudo isso que você está dizendo para o professor fazer em sala, faça do módulo como se fosse uma sala, né? E eu faço, quando eu vou dar uma demonstração, eu faço dessa forma. Eu faço uma oficina, eu faço uma roda de conversa, para eles verem que não tem necessidade de você chegar lá na frente e só despejar informação. Tem jeito de você deixar esse professor trazer informação. Porque nós não sabemos mais que eles, nós só temos saberes diferentes, né? Esse módulo diferente, até eu tenho uma experiência de quando eu entrei, quando eu comecei em 2019, na Inácio mesmo, eu fazia muita dinâmica, aplicava muita dinâmica, a maioria dos professores não gostam, é um direito deles, eles não gostam muito de dinâmica. Eu dei mantra, eu dei... como é que fala? Com mantra? Gente, fugiu a palavra. Lá, dei concentração lá. Fugiu. Você fez... uma coisa de yoga, tipo uma yoga. E aí eles falavam mantra, eles ficaram tão assustados, né? Mas assim, eu entrei assim, já achando que não tinha que ser aquele monte de coisa só. Agora, ultimamente, infelizmente, a gente tá mais devagar com isso, mas eu gostaria muito. Teve uma reunião de pais que teve dança circular para os pais, olha que maravilha. Então, eu acho esse lado que você falou de misturar o técnico com o humano, com aquilo que leva mais ao contato mesmo, de carinho, de convivência, faz muito bem às escolas, né? Muito bem. A nós, né? Sim. Muda, dá uma outra cara. Eu acho que você precisa insistir. É porque eles são tão acostumados, como o aluno está acostumado com aquela aula tradicional, e acaba que fica nisso, né? E eles não aceitam. Às vezes é aquele comodismo de ficar sentadinho lá, não movimentar, né? E até às vezes pode ser um mecanismo de defesa também. Eu acho que tudo é insistência, a gente não pode desistir na primeira, a gente tem que sempre persistir. Até porque, não sei se eu posso falar já, posso falar? Pode. Tá bom. Então, a Base Nacional Comum Curricular, vocês podem ver que ela não traz apenas competências ligadas ao conhecimento conceitual. Tem 10 competências. Tem o repertório cultural, tem a tecnologia, não tem? O conhecimento em si, ele é uma das competências. Então, gente, está na hora da gente desprender disso. Pensamento científico, hoje tem até um programa da Secretaria que chama ICEB, Iniciação Científica na Educação Básica. Pensa a gente preparar os nossos estudantes para chegar lá na escola, lá no curso superior, já pronto para uma pesquisa, não é? Também no novo ensino médio, que a gente vai falar daqui a pouco, tem aí no ensino médio tempo integral, aliás, tem um componente que chama pesquisa e intervenção. É você ver um problema, fazer uma pesquisa para poder ter essa intervenção sociocultural, né? A questão da cultura digital, que também estão trabalhando aí, desenvolver a argumentação do aluno, a empatia, a cooperação, estão vendo? Então, a Base Nacional Comum Curricular, que nós, por exemplo, trabalhamos,
Nós trabalhamos com o currículo referência de Minas Gerais, que não deixa de ser a base, é a base, mas só que acrescentada da identidade mineira, né? Porque nada da base pode tirar, a base é um currículo oficial. Então, tudo que tem na base tem no currículo, só que tudo que tem no currículo não tem na base. Por quê? Porque a base foi elaborada em um currículo nosso, que eu acho muito legal isso, da nossa identidade para esse currículo, só que o currículo mudou, gente. O que eu mais tenho pensado, e isso me preocupa, é que muitos professores não sabem ainda como trabalhar com habilidade, não com conteúdo. Porque você se vale do conteúdo que hoje chama objeto do conhecimento para você desenvolver uma habilidade. Mas tem muito professor que não sabe fazer isso. E não é culpa dele, é nosso trabalho, é nosso dever instrumentalizá-lo para isso. Tem muitos que sabem, tem muitos que conseguem, mas tem muitos que não. E nós não podemos culpabilizar esse professor por uma coisa que ele não foi preparado, né? Ele não foi preparado para isso. A faculdade não preparou o professor para trabalhar com habilidade, não. Olha aqui, tem o Jorge Torres aqui, ó, que belezinha. Ó, o Jorge. Ó, Cleusa, Valeu, tem Jorge. tanta gente sua que eu não estou conseguindo identificar aqui os brasileiros. Rosana, Reis, a Isabel, a Bel, oi, Bel. Gente, tem muita gente, Gabriel Elias, Arnaldo, a Fiamma foi minha aluna também, lá em São Lourenço, tem a Gabi Martins, Serpa, deve ser lá de Paraisópolis. A Serpa é a Alexandra, nossa companheira, a Leilane, o João Mauro, né? Agora eu estou vendo um pouco do pessoal. É minha. Então, gente, ó, vocês são todos meus agora, eu vou roubar vocês da Elisete. Não, gente, pessoal, eu estou achando que foi um sucesso, porque o Jorge, né? Você conhece o Jorge também trabalhou comigo, né? Maravilhoso. O Felipe foi meu aluno, depois fez pedagogia, foi meu colega, né? Não, o Felipe, uma graça, não pode falar mal dele. Também, o Jorge está revolucionando lá o Major. Pessoal, eu imagino. Cleusa, agora como você falou aí olha, um gancho puxa o outro, isso é ótimo. Como você falou aí de trabalhar várias, né, habilidades aí, não só o conhecimento, e aí a gente vai pegar lá, porque eu trabalho com Fundamental 2, eu trabalhei com ensino médio, e assim, a gente recebe os alunos do Fundamental 1, né? E eu acho que o Fundamental 1, ele é, assim, um circo na vida da criança, né? Porque ele pode desenvolver todos os tipos de habilidade ali. Eu acho que está faltando mais leveza, né? Que estão tentando alfabetizar muito cedo. E não sei se você pensa assim, que você também dá assessoria para municipal, né? Eu acho que eu estou recebendo crianças sem coordenação motora. Sim, isso é sério. Não sabe cortar, não sabe pintar dentro do espaço, mas isso o aluno de 9 anos, né? Uma criança de 5 pintar fora do espaço, ok. Então, assim, tá faltando o lúdico. Eles estão dando... aí é que vem a tecnologia. Como você falou que trabalhou com mimeógrafo, e era caro o stencil, né, gente? Não fazia muito, né? Não, e era maravilhoso, né? Agora não. Agora a escola tem a máquina de xerox e vai papelzinho pronto para o aluno. Ele não escreve mais, né? Aí a letra também está ficando uma coisa maravilhosa. Então, assim, é um pensamento antigo? Tem que ser exatamente como antes? Não. Mas tem que ter um pouquinho dessa dosagem, né? Da coordenação motora, do lúdico, do teatro, da poesia, de declamar, que os alunos não querem ir na frente para apresentar trabalho. No 9º ano, quer dizer, tem que ir treinando isso, né? E é de lá pequenininho. A argumentação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né?
Sim, que também são competências aí do currículo e da base, a comunicação, a argumentação, né, a prática. E aí eu vou entrar lá no ensino médio, onde nós temos a parte diversificada do currículo, né, que é uma parte realmente para não fazer mais do mesmo. Nós não temos que fazer a formação geral básica com aulas conceituais, e, ao mesmo tempo, a parte diversificada ficar do mesmo jeito. Porque o estudante, ele vai só acrescentar carga horária? Não. A parte diversificada, ela vem para dar funcionalidade àquele aprendizado da formação geral básica. Né? Então, o estudante aprende lá uma geometria que ele vai aplicar aqui e vai saber para que ele está aprendendo aquilo. E, além de tudo isso, eu acho que isso é uma evolução muito boa, nós temos uma disciplina chamada projeto de vida, não é? Porque o projeto de vida sempre existiu, não é novidade nenhuma, todo mundo tem projeto de vida, nós somos um projeto, nossos pais, né? Então, essa questão do projeto de vida, se bem trabalhado, dá suporte para todo o ensino médio, né? E aí, quando você fala do estudante vir sem os pré-requisitos, isso é muito complexo. Porque hoje mudou, né? Você sabe que teve uma mudança aí na LDB e que a idade escolar ela é dos 4 aos 17, não é mais dos 6 aos 17. Então, dos 4 já é idade escolar obrigatória, tá? Então, o estudante, a criança, ela pode ingressar desde os 0 anos na educação infantil. A educação infantil é dividida em 2 etapas, né? Que é a creche e a pré-escola. Então, a creche, que vai até 3 anos e 11 meses, e a pré-escola, que vai de 4 anos a 5 anos e 11 meses, né? Essa fase da pré-escola se tornou idade escolar obrigatória, tá? Então, às vezes as pessoas confundem isso. É obrigatória, mas não é para ensinar, não é para alfabetizar, é para trabalhar os conceitos necessários para essa aprendizagem da alfabetização. Nós sabemos que aquele estudante, para ele ser alfabetizado, ele precisa entender que a escrita, que a leitura, ela é feita de cima para baixo, da esquerda para a direita. São conceitos que são trabalhados nessa pré-escola, que devem ser trabalhados, né? Então, se não trabalham os conceitos que são necessários para depois desenvolver a alfabetização, é onde chega o aluno lá no 6º ano, depois sem saber. Não que ele chega sem estar alfabetizado, não é bem isso, mas ele chega decodificando, né? Porque ele perdeu, ficou uma lacuna na vida dele, isso vai interferir em toda a trajetória escolar, né? Então, as pessoas estão achando e acham bonitinho, ai, belezinha, já está com 4 anos e já está lendo. Se isso for um processo natural, sem problema, mas só que você não pode deixar de trabalhar o necessário daquela etapa, né? Porque a pré-escola, ela é base para toda a vida escolar. Então, às vezes a gente pensa, tá brincando, e às vezes os pais também, eles ficam em cima cobrando. Ai, meu filho está na escola, mas eu quero que aprenda letra, eu quero ele evoluindo, porque eles acham que a evolução é só a partir de que você diferencia letra de número, que você consegue escrever palavras e ler. Só que nós pecamos também nisso, porque os pais, eles precisam ser bem informados de que a pré-escola, por que existe a pré-escola? Por que a pré-escola é importante? E o que é importante ensinar nessa pré-escola? Né? A socialização, a comunicação, até a questão da pesquisa, ela já começa aí naquele eixo da exploração, né? Você explora ali o ambiente. E a criança, gente, ela já nasce explorando. Eu tenho uma netinha, nossa, ela olha, você chama, já está olhando para todo lado, ela quer ver tudo. Então, é aquela fase da descoberta. E na pré-escola, isso não pode ser podado de maneira alguma. O estudante, a criança na pré-escola, ela precisa ter aquele momento
do lazer, do prazer, do descanso. E aí, o que eu gosto de frisar? Porque as pessoas também, elas confundem lazer com ação educativa. É diferente. Eu brincar na rua, eu brincar na minha casa, é pelo simples prazer. Mas eu brincar na escola tem uma intencionalidade pedagógica. Quando eu pego uma amarelinha e brinco na rua, eu não estou preocupada com número, com lado, com nada, com equilíbrio. Mas na escola é diferente, embora seja lúdico, mas por detrás tem um objetivo que se torna, então, uma ação educativa, tem um objetivo educacional, não é? Então, eu acho que nós estamos falhando nessa situação de esclarecer as famílias da importância de cada etapa da educação básica, né? E isso, eu volto lá no que eu comecei, precisa de formação continuada, para que as pessoas estejam prontas para dar esse esclarecimento à família, né? Isso. Então, Cleusa, agora estamos quase chegando ao final. Né? Peço perdão aí que se a gente for falar de educação, a gente amanhece, né? Sim. Eu amo falar disso. Então, peço perdão a quem eu não cumprimentei aí, que além de não enxergar muito bem essa letrinha pequena, misturou o pessoal, os alunos, os fãs da Cleusa, né? Lotaram a nossa live. Olha que maravilha. Bacana, né? Está sendo famosa, né? Então, aqui, minha fama. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, como é que você está sentindo o novo ensino médio? Você acha que está positivo? Bom, olha, o desenho, que nem eu disse para você, do desenho da política até a implementação tem um caminho, né? Foi bem pensado? Foi. Eu acho que, assim, uma falha que estão tentando corrigir é de que tiraram algumas aulas da formação geral básica, né, que nós tínhamos aí 833 horas e 20 minutos anuais, né, que davam um total de 2.500 horas. E aí aumentou para 3.000 horas, que 1.000 horas por ano, só que diminuiu a formação geral básica, que era 833,20 para 600. E aí aumentou o itinerário. Eu acho que na minha concepção, nem deveria ficar achando, mas eu penso que deveria ser assim, não podemos ser astrólogo, né? Eu penso que deveria manter a formação geral básica como era e acrescentar os itinerários, sabe? Porque aí nós estamos respeitando aquela carga horária mínima de conteúdos conceituais que vão serem aplicados nos itinerários, certo? A intenção é essa, que quando você trabalha lá com o núcleo de inovação matemática, você trabalha com práticas comunicativas e criativas, o que você está fazendo? Nada mais é do que pegando lá, eu aprendi fazer uma interpretação de texto, vamos pegar uma coisa básica. Então, eu vou fazer aqui nas práticas comunicativas e criativas, eu posso fazer isso na oralidade, num teatro, né? Que nem você disse, numa declamação. Então, eu estou pondo em prática o que eu aprendi ali no conceito, porque tem também, você sabe que o Anthony Zabala, ele fala que não são só conteúdos conceituais, mas a gente precisa também trabalhar os procedimentais, os atitudinais. E é por isso que você diz, o aluno está chegando lá no 9º ano e ele está com vergonha de ir à frente. Mas isso foi treinado, isso foi trabalhado com ele, porque nós desenvolvemos os nossos hábitos ao longo da nossa história de vida, não é? Se eu sou estimulada a apresentar, a me expor, eu vou tratar isso com naturalidade. Mas se eu sou podado o tempo todo, e aí chega lá num determinado ano, eu pego um professor mais antenado, mais atualizado, aí ele me põe, mas aí pronto, eu não sei, eu não fui treinada a isso. E eu vou te dar um exemplo. Eu fui para a faculdade porque
Você lembra do nosso estudo, como é que era? Era super conteudista e livresco, né? E tudo na base da decoreba. Então, eu decorava. Aí eu fui fazer faculdade. Chegou lá, a minha professora de História da Educação, ela deu os conteúdos, estuda isso aí para a prova. Aí eu decorei tudo. Chegou lá, eu sabia tudo. Mas só que, pasme, ela escreveu tudo que eu sabia. Isso é isso, isso, isso. Posicione-se em relação a isso. Eu falei, Jesus, parece que eu não aprendi a me posicionar, sabe? Eu gosto de contar isso para os outros. Olha o Pedro Paulo aí, ó. Eu gosto de contar porque eu senti na pele o que é você ter uma educação super tradicional e, de repente, você encontrar um professor totalmente diferente, né? Que deixa você livre. Aí eu não sabia usar a liberdade. Aí eu falei, meu pai, e agora? Mas eu me posicionei, né? Porque a gente acaba, mesmo que tangenciando, a gente acaba dando um jeito ali de fazer. E fui desenvolvendo essa habilidade, mas olha para você ver que eu tive que chegar no curso de graduação para eu conseguir começar a desenvolver as minhas habilidades. Então, eu não sou contra o novo ensino médio, não, eu acho que precisa, sim. O ensino médio, ele não estava cumprindo com os 3 grandes objetivos que ele tem, que é formar o estudante para o mercado de trabalho, prepará-lo para o ingresso no ensino superior, né, no ensino superior, e prepará-lo também para exercer a sua cidadania. Só que o ensino médio parece que ele não estava cumprindo nenhum desses objetivos. Então, nós temos a obrigação de entregar, de devolver para a nossa sociedade um cidadão melhor do que ele entrou, né? E aí, o ensino médio, ele estava assim, precisando de uma nova roupagem, eu concordo com isso. Só que precisa também se mexer, porque aí não é que você coloca ali um modelo e aquele modelo tem que ser daquele jeito, né? Então, ele precisa ser lapidado para ficar melhor. Ah, que bom. Realmente, o que eu digo, né? Ele tem que continuar, porque o projeto, para dar certo, ele tem, né? Que ir um bom tempo para ir se ajustando, voltar, avaliar, reformar, não é isso? O PEAS durou muito tempo e foi um projeto maravilhoso, né? Que eu participei, uma pena que acabou. Eu adorava ir para Belo Horizonte, uma equipe maravilhosa. Eu adoro, né? Aí falou de ir para Belo Horizonte aprender lá com o pessoal, que é muito bom, né? É maravilhoso. Aliás, assim, será que eles não vão levar os especialistas para Belo Horizonte? Acredito. Eu estou querendo. Mas agora eu preciso falar para você, Elisete, que agora, com a entrada do Igor como secretário, eu acho que a tendência é que as coisas vão se ajustando um pouco. Sem falar mal, mas a nossa secretária anterior, eu acho que ela ficava mais no mundo das ideias e a prática era um pouco falha. Mas eu tenho visto, pelo menos, uma boa intenção do nosso secretário agora, porque ele é de chão de escola, né? Ele foi diretor de escola, ele é professor de uma das metropolitanas, então ele conhece, porque quem conhece um chão de escola, ele sabe o que é possível e o que não é, que tem uma diferença entre eu ir falar para você, faça isso, e a diferença é que eu já fiz isso, então eu sei que é possível você fazer. Agora, quem nunca entrou numa escola, gente, aí fala de gabinete. Então, eu tenho sentido que, pelo menos, uma predisposição a melhorar um pouco, né? E é o que a gente espera, porque a gente precisa disso, né, Elisete? Olha aqui, o Pedro Paulo está falando, proposta é boa, mas falta os educadores estar bem esclarecidos sobre essa proposta e parceria com a empresa privada e todos trabalhar juntos. Concordo, viu, Pedro? Eu acho que é o que a gente começou, você entrou depois, nós começamos dizendo, né, que o professor precisa ser instrumentalizado, ele precisa ter a formação continuada, para que ele consiga, não só a gente cobre, mas que ele tenha condições de corresponder às expectativas que são colocadas nele, né? Não é isso, Elisete? São as capacitações, né, que a gente precisa, né? A gente Elisete, precisa entender vou falar uma coisa, peraí.
Ô Pedro, você está em Portugal? Ó, nós temos gente lá, lá em Portugal, hein? Ai, que chique. Pedro, fala para ela que você está em Portugal. É, Que coisa bacana. assim, ó. Oi, Está até no Pedro. exterior. Portugal. O Gente, Pedro. nós não vamos nunca desistir, né, Cleusa? A gente Não, vai passar a era nossa geração e os mais jovens que estão preocupados com a evolução, com a formação humana, né? Eu falo sempre para os meus meninos lá, gente, não estou pedindo para todo mundo ser médico, advogado, engenheiro, não. Estou pedindo para vocês serem felizes, né? Mas com autocrítica, com capacidade de análise, né? Com posicionamento na vida social. com Porque a certeza. sociedade não ajuda, é você que tem que se firmar para ser respeitado, para, né, para poder, qualquer profissão que seja, você se sentir realizado. Sim. E a educação tem essa missão, né, de tornar pessoas melhores, de tornar o mundo melhor, né? Nós mudamos pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Sim. Então eu quero, né, dizer que o nosso tempinho já passou uns minutinhos. A gente poderia falar aqui a noite inteira, né, Cleus? Tem muito assunto. Agradecer muito a sua presença, a sua colaboração, né? Queremos contar sempre com você. Agradecer as pessoas e pedir desculpa porque eu não consegui identificar muita gente, porque a Cleusa fez muito sucesso, né? Ainda bem. Né? Eu não estava errada, né? Se convidar. Eu queria 2 minutos para você. Posso? Não, tá, você já vai terminar. Eu termino, você já fala e a gente despede. Então, muito obrigada a todos, né? Estamos abertos às sugestões. A Escola Inácio está aberta para visitas. E Cleusa vai visitar a gente também. Muito obrigada a todos. Agora a Cleusa vai finalizar a nossa live. Bom, Elisete, primeiro eu quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui, né, na sua rede social. Foi um prazer enorme estar aqui. Foi também, assim, me senti muito lisonjeada por ser convidada por você, que é uma referência para mim, tá bom? E por falar em referência, gente, é assim que eu quero terminar a minha fala com vocês. Os jovens, eles precisam de referências, né? E o que a gente mais tem visto hoje são jovens sem referência. Às vezes o pai não pode ser uma referência, né? Porque chega quebrando tudo e faz um auê em casa, então não é uma referência boa. Às vezes os nossos representantes também não são essas referências que os jovens buscam e acaba se perdendo, acaba tendo aí umas referências muito ruins. Então, eu quero dizer a vocês que o meu legado de vida é ser referência para os jovens. Eu procuro entendê-los, porque muitos professores às vezes podam o aluno e dizem para eles, mas você não pode fazer isso. Pode, gente. Você pode sentir raiva, você pode sentir medo, né? Porque nós sentimos medo, eu senti muito medo, perdi irmão na pandemia, né? Então, nós podemos, em algum momento, qualquer um de nós é fragilizado, sente, tem as sensações. Então, essas competências socioemocionais, elas precisam ser trabalhadas, até para nós que somos educadores, a gente entender o outro. Você pode, e eu posso te ajudar, né? Então, também convidar quem não está no meu canal aí, posso convidar, né? Eu não estou tomando, não, viu? Compartilhar. Quem não está no meu canal aí do YouTube ou na minha rede social no Instagram, meu canal aí Ligados na Pedagogia, vai ser um prazer a gente estar, eu semanalmente também faço live e vou querer voltar, tá Elisete? Jorge. Vocês duas são referências para mim. Tá vendo? Aí, que maravilha. Né? E um amigo, você também para nós, né, Cleus? Com certeza. Isso que eu estou dizendo, ele é uma referência, né? Uma referência de professor que realmente encanta. E o maior desafio do professor é encantar o aluno pelo conhecimento, né?
Vai encantar. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Cleusa. Nos Nada, eu vemos que por agradeço. aí, né? Uma ótima E boa noite. noite a todos. Obrigada. Liguei?